A enganada, também conhecida como a vingada. É nas verdades mais simples e básicas de Cencel, já bem tarde da noite, que por vezes a vida desperdiça as evidências mais originais. Quando conheci Dunja Setema, eu tinha 21 anos e era desajeitado ao extremo. Diligentemente ocupado em tornar-me culto, estava bem distante de cumprir tal tarefa. Lançava-me a satisfação de meus desejos irrefriáveis sem qualquer escrúpulo, e unia com total desenvoltura a estranha libertinagem com que levava minha vida aquele idealismo que, por exemplo, me fazia desejar a intimidade pura, espiritual, absolutamente espiritual com uma mulher. No que se refere a Dunja Setema, ela havia nascido em Moscou, filha de pais alemães, e crescerá ali mesmo, na Rússia, de todo modo. Fluente em 3 idiomas, o russo, o francês e o alemão, tinha vindo à Alemanha como governanta. Mas como tinha pendores artísticos, abandonou essa profissão depois de alguns anos e passou a viver como mulher inteligente e livre, como filósofa e solteira, produzindo matéria sobre literatura e música para um jornal de 2ª ou 3ª categoria. Dunja Setema tinha 30 anos quando eu, no dia de minha chegada a B, encontrei-me com ela no minguado table d'hôte de uma pequena pensão, uma pessoa alta desprovida de seios, desprovida de quadris, com imperturbáveis olhos verde claros, um nariz demasiado grosso e um penteado insípido de um loiro desinteressante. Seu sóbrio vestido marrom escuro era tão sem adornos e elegância quanto suas mãos. Eu nunca vira uma feiura tão incontestável e categórica numa mulher. Na hora do rosbife, começamos a conversar sobre Wagner no geral e sobre o Tristão em particular. A liberdade de seu espírito me desconcertou. Nunca imaginara ser possível uma emancipação tão natural, tão sem exageros nem afetação, tão tranquila, segura e sincera, como a sua. Essa serenidade objetiva que a fazia usar expressões como luxúria platônica no decorrer de nossa conversa, abalou-me. E correspondiam a seus olhares, seus movimentos, a maneira amigável como colocou a mão sobre meu braço. Nossa conversa foi animada e profunda. Após a refeição prosseguimos por horas falando enquanto os outros 4 ou 5 hóspedes tinham deixado havia tempo o refeitório. Nos revimos no jantar. Mais tarde tocamos o piano desafinado da pensão. Voltamos a trocar ideias e sensações e nos entendemos muito bem. Minha satisfação era total. Tratava-se de uma mulher com cérebro desenvolvido de modo totalmente masculino. As palavras dela serviam ao assunto e não a um coquetismo pessoal, enquanto sua imparcialidade possibilitava aquele radicalismo íntimo na troca de experiências, sensações e estados de espírito, que na época eram minha paixão. Nesse sentido, meu desejo estava saciado. Havia encontrado um companheiro-mulher, cuja sublime naturalidade não justificava nenhuma preocupação e em cuja proximidade eu podia me sentir seguro e tranquilo que apenas e tão somente meu espírito se agitaria, pois os encantos físicos dessa intelectual eram os de uma vassoura. Sim, minha segurança nesse sentido era ainda maior pois, à medida que nossa intimidade espiritual aumentava, tudo que era corpóreo em Dunja Setema se tornava mais e mais desagradável, por assim dizer repulsivo, impossível desejar maior triunfo do espírito. E mesmo assim, apesar de nossa amizade ter se tornado tão perfeita, por mais respeitosamente que nos visitássemos em nossas casas depois que ambos deixamos a pensão, mesmo assim havia muitas vezes algo entre nós que deveria ser 3 vezes mais estranho à frieza solene de nosso particular relacionamento. Bem quando nossas almas revelavam seus segredos mais íntimos e pudicos uma à outra, nossos espíritos trabalhavam na solução de seus enigmas mais sutis, quando um tratamento mais formal, que costumávamos usar nas horas menos entusiasmadas, se transformava numa informalidade libada. Uma excitação maligna ficava no ar, poluindo e atrapalhando minha respiração. Ela parecia não notar nada disso. Sua força e liberdade eram tão grandes. Eu, porém, pressentia algo e acabava sofrendo. Certa noite foi assim, e da maneira mais perceptível do que nunca, quando estivemos juntos no meu quarto, imersos em conversas psicológicas. Ela havia jantado em casa. À exceção do vinho tinto que continuávamos a tomar, a mesa redonda estava limpa, e a situação nada galante na qual fumávamos nossos cigarros era característica de nossa relação. Dunja Setema estava sentada ereta junto à mesa, enquanto eu, com o rosto voltado para a mesma direção, descansava quase deitado na chaise longue. Nossa conversa incisiva, analítica e radicalmente franca que tratava dos estados da alma que o amor produz no homem e na mulher, avançou. Mas eu não me sentia tranquilo nem livre, e talvez estivesse estranhamente suscetível, pois tinha bebido muito. Aquele algo estava presente. Aquela excitação sinistra estava no ar e o turvava de tal maneira que a situação foi se tornando cada vez mais insuportável para mim.
Fui completamente engolfado pela necessidade de abrir uma janela metafórica, banindo naquele instante para sempre, por meio de palavras diretas e brutas, a injustificada perturbação ao reino do desprezível. O que decidi expressar não era mais forte e honesto do que muitos outros assuntos que já havíamos discutido e era preciso ser resolvido de vez. Meu Deus, ela seria quem menos haveria de me agradecer por escrúpulos de educação e delicadeza. Escute, falei puxando um joelho e cruzando uma perna sobre a outra. Há algo que sempre esqueço de ponderar. Sabe o que, na minha opinião, confere ao nosso relacionamento o charme mais original e elegante? É a familiaridade íntima de nossos espíritos, que se tornou imprescindível para mim, em oposição à pronunciada rejeição física que sinto em relação a você. Silêncio. Sim, sim, ela disse então, isso é divertido. E assim esse aparte foi descartado e nossa conversa sobre o amor foi retomada. Senti-me aliviado. A janela estava aberta. A clareza, pureza e segurança da situação haviam sido estabelecidas, algo que sem dúvida também era uma necessidade da parte dela. Fumávamos e conversávamos. E então ao tema ela falou de repente, que temos de abordar algum dia. É que você não sabe que já tive um relacionamento amoroso no passado. Virei a cabeça em sua direção e encarei-a estarrecido. Ela estava sentada ereta, muito tranquila, movimentando a mão que segurava o cigarro ligeiramente de um lado para outro sobre a mesa. Sua boca estava entreaberta e os olhos verde-claros miravam para frente, impassíveis. Exclamei. Você jura? Platônico. Não, sério. Onde, quando, com quem? Em Frankfurt, há 1 ano, com um funcionário de banco, um homem ainda jovem, muito bonito. Senti a necessidade de contar para você. Acho bom que você esteja sabendo. Ou será que caí em seu conceito? Dei risada, estiquei-me de novo e tamborilei com os dedos na parede ao meu lado. É possível, disse com maravilhosa ironia. Não olhei mais para ela, mas mantive a cabeça voltada para a parede, observando meus dedos se mexendo. Com um golpe ela carregou de tal maneira a atmosfera que havia pouco ainda era pura, e o sangue subiu à minha cabeça, turvando-me os olhos. Essa mulher permitirá ser amada. Seu corpo havia sido envolvido por um homem. Sem tirar meu rosto da parede, deixei minha fantasia despir esse corpo e senti uma atração repulsiva. Entornei mais uma quantas até então, taça de vinho. Silêncio mortal. Sim, ela repetiu a meia voz. Acho bom que você esteja sabendo agora. E a entonação indiscutivelmente significativa que ela usou fez com que um tremor excruciante tomasse conta de mim. Ela estava sentada ali, sozinha comigo por volta da meia-noite num quarto, ereta, imóvel, numa impassibilidade expectante, oferecida. Meus instintos depravados estavam em ebulição. A imaginação do requinte que poderia haver em entregar-me a essa mulher em excessos despodorados e diabólicos disparou meu coração de maneira insuportável. Veja só. Falei com a língua pesada. A meu ver, trata-se de algo extremamente interessante. E esse funcionário de banco divertiu você? Ela respondeu. Ah, sim. E prossegui. Sempre sem encará-la, você não teria nada contra em vivenciar o mesmo outra vez? Nada de nada. Com um impulso, virei-me de forma brusca, apoiei a mão sobre a almofada e perguntei com o atrevimento da avidez excessiva. E que tal nós dois? Ela moveu o rosto devagar em minha direção e me olhou com um espanto amistoso. Oh, meu caro, que ideia é essa? Não, afinal nosso relacionamento é de natureza puramente espiritual. Ora, mas esses são outros 500. Sem prejuízo de nossa amizade e totalmente à parte dela, bem que poderíamos nos afinar também de outra maneira. Mas não. Você não está ouvindo o meu não? Ela respondeu, cada vez mais pasma. Exclamei com a raiva do despudorado, que não está acostumado a abrir mão da ideia mais suja. Por que não? Por que não? Por que então você está se fazendo de rogada? E ensaiei partir para a ação. Dunja Seteman se levantou. Recomponha-se agora mesmo, ela disse. Você está totalmente fora de si. Conheço suas fraquezas, mas isso lhe é indigno. Eu disse não e disse que nossa simpatia mútua é de natureza absolutamente espiritual. Não dá para entender, e agora vou embora. Ficou tarde.
Eu havia serenado e recuperado minha compostura. Então levei-o fora. Perguntei rindo. Bem, espero que isso não mude em nada nossa amizade. Por que haveria? Ela respondeu, apertando minha mão como a de um colega, e um sorriso desdenhoso delineava sua boca nada bonita. Depois, partiu, parado no meio do quarto. A expressão de meu rosto não era nada sagaz enquanto mais uma vez repassava na cabeça essa minha aventura predileta. Por fim, lasquei-me um tapa na testa e fui dormir. Fim do conto. Comentário. O conto Dai Betrogene de Thomas Mann, traduzido como A Vingada em português, gira em torno da personagem Rosalie, uma viúva de meia-idade que vive um momento inesperado de transformação física e emocional. Rosalie, após a morte de seu marido, leva uma vida estável e serena com os filhos, mas uma série de eventos a fazem redescobrir sua feminilidade. Em um desenvolvimento surpreendente, ela experimenta uma gravidez psicológica ou uma espécie de rejuvenescimento hormonal, que desperta nela uma série de sentimentos de vitalidade e uma nova percepção de sua própria sensualidade. A história se desenrola em um clima de ambiguidade moral e psíquica, explorando o impacto dessa redescoberta no relacionamento com os filhos e nos valores pessoais de Rosalie. Mann aborda temas profundos de maneira sutil, como o envelhecimento, a identidade feminina e as relações familiares, além de explorar a questão da ilusão e do engano que o próprio corpo e as emoções podem nos impor. Quanto à tradução do título, é importante observar que Dai Betrogene significa literalmente a enganada ou a traída. O termo remete ao conceito de alguém que foi vítima de um engano ou que foi iludido, o que faz sentido dentro da trama, já que Rosalie se vê enganada pelo próprio corpo. No entanto, a escolha de A Vingada como título na tradução para o português tenta capturar uma nuance do conto. A vingança do destino ou da natureza sobre a protagonista, uma espécie de ironia trágica em que, ao ser enganada pelo corpo, ela experimenta uma vitalidade e um renascimento que, em última análise, acabam por subvertê-la. Essa decisão de tradução transforma o título, dando-lhe um significado interpretativo, em vez de uma simples tradução literal. Enquanto A Enganada destacaria mais o aspecto do engano, A Vingada confere um tom mais dramático, refletindo uma ironia em que a aparente renovação da vida de Rosalie é também seu castigo final, uma vez que essa ilusão traz consequências graves. Assim, o título em português se afasta do original, mas acrescenta uma camada de interpretação que dialoga com a proposta trágica da narrativa. Obrigado por nos acompanhar até aqui.